Por que rezamos missa de sétimo dia se Jesus ressuscitou no terceiro dia? Vamos lá. Por que rezamos missa de sétimo dia se Jesus ressuscitou no terceiro dia? Quando eu ouvi essa pergunta pela primeira vez, eu fiquei pensando, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas quanto mais eu refletia sobre essa pergunta, eu falava, não, é um questionamento razoável, faz sentido essa pergunta. E a primeira coisa que eu preciso dizer não é simplesmente por que a gente reza a missa de sétimo dia, ou do oitavo, do nono, de um mês, né? O porquê que a gente faz isso. Mas eu acho que é importante esclarecer por que a gente reza missa pelo falecido. É muito importante isso. E a gente precisa se lembrar que quando há uma missa em memória de alguém que faleceu, não é simplesmente um serviço fúnebre no qual nós lembramos as boas coisas que essa pessoa fez. Algumas pessoas acham que é isso, né? Não, vamos fazer aqui um serviço fúnebre apenas para lembrarmos do dom da vida dessa pessoa. Não é só isso, é isso também, mas não é só isso. Quando nós rezamos uma missa na intenção da alma de alguém, nós estamos, de fato, oferecendo uma missa em favor desta alma, pressupondo que ela esteja no purgatório. Nós rezamos missa em memória, em favor dos fiéis defuntos, para o bem da alma dessas pessoas. É importante que isso fique claro. Já há alguns pocket cortes no qual eu explico o porquê da crença no purgatório e no qual também eu explico a questão das penas eternas, das penas temporais. Então, assim, de maneira bem resumida, eu vou explicar para você. Quando a gente morre, a gente vai ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. O inferno é eterno, o céu é eterno e o purgatório não é eterno. Não é um lugar físico, geográfico, mas é um estado de purificação das almas para que possamos entrar na visão beatífica, na glória do céu. O livro de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E se você morre salvo, mas sem santidade plena, você precisa ser purificado para que você entre na visão beatífica plenamente limpo. O purgatório não é uma segunda chance, nós falamos disso semana passada. O purgatório não é uma segunda chance, e o purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. E as almas que estão no purgatório são beneficiadas, elas estão lá purgando as penas temporais do pecado, as penas eternas. Aqui, se está no purgatório, é porque as penas eternas foram pagas por Cristo na cruz. Mas ainda existem penas temporais e ela está no purgatório purgando, ou seja, se purificando destas desordens, e as almas do purgatório são grandemente beneficiadas pelos sacrifícios que nós oferecemos por elas. Nós vemos isso, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando São Paulo, argumentando a favor da ressurreição, ele diz, se não existe ressurreição, por que algumas pessoas se batizam em favor dos mortos? E aqui, esses se batizam, a gente sabe que nas escrituras sagradas, a palavra batizar também tem uma conotação de sacrifício. Por que elas se sacrificam em favor dos mortos ou oferecem sacrifícios em favor dos mortos? Então a gente vê aqui que existe esse espaço, esse modo onde os nossos sacrifícios aqui na Terra beneficiam as pessoas do purgatório. As suas orações, as suas esmolas, os seus jejuns em favor de almas do purgatório. E que sacrifício maior que é o sacrifício da missa? Por isso nós, sim,
rezamos e devemos rezar missas em favor dos fiéis defuntos. Tendo dito isso, a pergunta foi: por que missa do 7º dia e não do 3º dia? A grande questão é que sim, rezamos missa do 3º dia. Você talvez não saiba disso, mas existem missas do 3º dia. Olha, vai ter a missa do 3º dia. Só que essa missa do 3º dia, aliás, a missa do 3º dia é justamente uma referência à ressurreição de Jesus, que ressuscitou no 3º dia. Então, a missa de 3º dia é uma missa na qual nós somos relembrados, sim, da esperança da ressurreição. Mas nós também rezamos missa de 7º dia. Aliás, a tradição de rezar-se missa de 7º dia é antiquíssima. Existe uma citação de Santo Ambrósio sobre São Sátiro. Ele diz o seguinte, Santo Ambrósio: agora voltamos ao sepulcro no 7º dia, que é o símbolo do repouso futuro. Por que se reza a missa de 7º dia? Porque é símbolo do repouso futuro. Você deve se lembrar que no 7º dia Deus descansou. O dia de descanso, o nosso Shabá, o nosso sábado aqui entenda como dia de descanso, tá? O dia de descanso é um dia no qual nós fazemos duas coisas. O que você faz no domingo? Duas coisas. Você descansa e você adora a Deus. Não é isso que você faz no domingo? Você descansa e adora a Deus. O que a gente vai fazer no céu, na eternidade? Descansar e adorar a Deus. De modo que o nosso domingo, o nosso dia de descanso, é uma prefiguração do céu. E nós rezamos missa de 7º dia como essa prefiguração do céu. Prefiguração do céu. Então, sim, nós rezamos missa de 3º dia, por causa da ressurreição de Cristo, e rezamos missa também de 7º dia, por causa da simbologia do descanso, o dia do descanso. Essa é a tradição da igreja. Agora, qual tradição que ficou mais forte no nosso país? A de 7º dia. Se você diz assim, eu vou numa missa de 3º dia, ninguém entende o que você está falando. Mas se você diz, eu vou numa missa de 7º dia, todo mundo sabe do que você está falando. E por que isso? É difícil precisar, mas parece que é o seguinte: o nosso país tem duas características muito interessantes, diferentes dos países europeus. Primeiro, o nosso país é muito quente. E segundo, o nosso país tem dimensões continentais. Ou seja, quando uma pessoa morre, você tem que sepultar imediatamente. Só tem uma forma de você não sepultar a pessoa imediatamente: se você colocá-la numa câmara fria. E colocá-la numa câmara fria é caro. Se você não sepultar imediatamente, vai começar a cheirar mal. Então você precisa sepultar imediatamente. Mas e os parentes distantes que queriam se despedir do falecido, não deu tempo de chegar para o velório, para o serviço fúnebre? A missa de 7º dia, no nosso país, tradicionalmente, cumpria essa função também, esse papel também, de dar possibilidade das pessoas viajarem longas distâncias para estarem presentes na missa em favor da alma do falecido, tá bom? Então, uma coisa não exclui a outra. Nós rezamos pelos fiéis defuntos, na expectativa de que eles estejam salvos, porém no purgatório, e podemos realizar a missa de 3º dia, como a simbologia da ressurreição de Cristo, mas também missa de 7º dia, como uma referência ao descanso eterno.